Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho um testemunho que aconteceu comigo, do que Deus fez na minha vida, que vai, com certeza, tocar profundamente a sua alma e o seu coração. Por isso eu quero que, se possível, eu quero aqui recomendar que você compartilhe com todos os seus contatos esse testemunho. Evangelize e faça missões através desse testemunho, porque através desse testemunho o Senhor Jesus Cristo há de salvar muitas vidas e trazer um conhecimento daquilo que está preparado para a Igreja de Jesus no amanhã. Deixe o seu like, o seu joinha e se inscreva no meu canal Pastor Valmir Santos. Se você sentir no seu coração, coloque esse testemunho aí no seu status e convide 3 pessoas. Esse número é profético, Pai, Filho e Espírito Santo, para fazer parte desse canal, para se inscrever nesse canal. Alguns anos atrás, eu estava orando no meu quarto, quando subitamente entrou dentro do meu quarto uma bola de fogo, uma glória jamais vista, jamais isso tinha acontecido comigo. E quando eu vi aquela bola de fogo, a princípio eu me assustei, mas o Senhor Jesus falou comigo dizendo: não temas, hoje vou te revelar e te mostrar mistérios ocultos que estão preparados para a minha igreja, para a minha noiva. Eu me acalmei e fiquei olhando aquela bola de fogo, aquela glória que vinha na minha direção. Era exatamente meia-noite. Se eu fechasse os olhos, eu continuava vendo aquela bola de fogo. Com os olhos abertos, continuava vendo a bola de fogo. E aconteceu algo muito sobrenatural. Eu não consigo explicar porque aquela bola de fogo, ela se aproximou de mim e ficou diante da minha face. E aí eu não sei se eu entrei naquela bola de fogo ou aquela bola de fogo entrou dentro de mim. Uma coisa eu sei, que naquele momento o meu corpo começou a receber algo sobrenatural, jamais visto por mim, jamais sentido por mim. Era como meu corpo estivesse completamente pegando fogo. Nepla sobre fondaraba sub terra sub. Ericalabachanda lamahai. E as minhas forças foram se acabando. O meu corpo, do alto da cabeça à planta do pé, era como eu estivesse sendo incendiado por chamas. E hoje eu entendo que são as chamas do Espírito Santo. São o poder de Deus, a glória de Deus. A Bíblia diz que é como fogo que queima. E dentro daquela glória, daquele fogo, eu caí de joelho, com a face no chão. Quando, com os olhos fechados, eu percebi que passos se aproximaram de mim. Aqueles passos veio andando e pararam diante de mim, e passou diante dos meus olhos um raio como fogo, brilhante,
Aquele raio brilhante passou diante dos meus olhos. Veio novamente outros passos, e assim eu contei 7 passos que se aproximavam de mim, paravam, e em seguida aquele raio luminoso, uma cor verde de ambar, passou diante dos meus olhos. Aquele verde luz. Contei 7 passos e 7 raios. A palavra de Deus diz e revela sobre a ação dos 7 Espíritos de Deus. As minhas forças foram se acabando. Eu percebi que a minha respiração também foi enfraquecendo. Quando de repente, no meio de toda aquela glória, daquele fogo, eu vi um ser, Andé, Machuri, Andalai, vestido de branco, que me estendeu a mão e disse para mim: vamos. Quando ele pegou na minha mão, eu saí do meu corpo. O meu corpo ficou inerte no chão, ali no centro do meu quarto, no meio do meu quarto. E aquele anjo me conduziu pelo telhado, pela laje da minha casa. Ultrapassamos o telhado, ultrapassamos o universo, numa velocidade incalculável. Aquele anjo me conduziu a um lugar lindo, 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 que mal posso eu descrever. Era como areia branca, como neve, que se estendia diante dos meus olhos, tanto na minha frente, como para a direita, para a esquerda. Aquele ser vestido de branco continuava segurando a minha mão. E eu olhando aquela imensidão, como fosse uma neve, como fosse areia branca, porém os meus pés não tocavam, porque flutuávamos, voávamos numa velocidade incalculável, numa velocidade luz. Aquela velocidade era tão grande que eu senti uma brisa suave batendo no meu rosto, enquanto eu ficava deslumbrado por ver aquela visão daquele lugar que parecia não ter fim. Para todo lado que eu olhava era aquela areia branca, aquela neve branca que se perdia diante dos meus olhos. Aquele ser vestido de branco, que eu acredito que era um anjo, me conduzia numa velocidade, estávamos flutuando, voando numa velocidade luz. E eu olhando para frente, para os lados, não foi permitido olhar para o rosto. Uma voz falava dentro de mim que não olhasse para o rosto. Mas eu pude ver as vestes brancas cintilantes, a mão branca que brilhava, que segurava na minha mão e me conduzia naquela velocidade. Estávamos voando por cima de todo aquele espaço, como neve, como areia branca que se perdia diante dos meus olhos. Naquela velocidade, quando de repente eu avistei um clarão, como que fosse o clarão de uma cidade, e fomos se aproximando, e era de fato uma cidade. Os muros daquela cidade eram altos, muito altos.
Os muros eram feitos de pedras preciosas, cristais cintilantes. Eu lembro-me daquela cor de ambar, aquele verde luz que brilhava. E aquele anjo fez com que nós rodeávamos toda a cidade. Rodeamos aquela cidade, era enorme, 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 enorme. Uma cidade quadrada, e nós rodeamos todo o muro da cidade, sem tocar os pés no chão, flutuando, voando numa velocidade incalculável. Eu pude contar 12 portas, mas eram mais do que portas aqui para nós. Eram como fossem portões enormes, medindo cerca de 10, 15 metros de altura aquelas portas. Paramos diante de uma das portas e os meus pés tocaram no chão. Mas quando eu olhei, não era chão, não era asfalto, não era mais aquela paisagem branca como neve, como areia. Eu percebi que brilhava aonde eu estava pisando, aonde eu estava pisando, aonde eu tinha colocado os meus pés. Era ouro puro que brilhava. O portão da cidade, ele se abre em duas partes. E uma voz dizia para mim: entra. E eu comecei a entrar. À medida que o portão ia se abrindo, um sol muito forte brilhava, ao ponto dos raios penetrar dentro de mim e me atravessar. Oreplécia, neve, acoplefai. E aqueles raios, quando penetravam no meu corpo e me atravessavam o meu corpo, aqueles raios, eu sentia uma alegria, uma alegria, uma alegria inexplicável. E fui pisando sobre aquela rua calçada de ouro puro, ouro maciço que brilhava, que reluzia. Né, plachuricanda lamahai. Aquele ser continuava comigo, vestido de branco, segurando nas minhas mãos, mas lá dentro da cidade, aquele sol radiante, que os seus raios penetravam dentro de mim e me atravessavam. Eu vi uma mesa enorme que se perdia diante dos meus olhos. Havia pão, havia os odres de vinho, e dentro de mim aquela voz falava comigo: é aqui aonde vai ser celebrada a Santa Ceia. Aquela mesa se perdia diante dos meus olhos, tão grande e enorme, com comprimento, a largura, com cadeiras de cada lado, aquele pão, aqueles odres com vinho, a toalha da mesa brilhava, porque era de fios de ouro. E foram os anjos que fizeram, que teceram aquela toalha. Quando o Senhor falou comigo sobre aquele lugar tão especial que Ele mesmo
é que vai nos servir naquele grande dia, quando todo o povo de Deus sentaremos naquelas mesas, sentaremos em volta daquela mesa, naquelas cadeiras, ao lado de Abraão, de Isaque e de Jacó. Era uma alegria incontrolável que eu recebia. Eu tinha certeza que eu estava no céu. Eu não tinha dúvida nenhuma que ali é a cidade Nova Jerusalém que o Senhor foi preparar para nós, para aqueles que creem, para aqueles que acreditam na volta, na vinda do Filho do Homem. Quando o Senhor me mostrou aquele lugar tão especial, aonde sentaremos ao lado dos profetas, patriarcas, discípulos, homens, mulheres de Deus que estarão ali. Benévia sobre fondarabacás. O Senhor me mostrou tantas outras coisas, mas a única coisa que o Senhor permitiu que eu falasse e revelasse foi a sala do banquete, aonde vai ser celebrado a Santa Ceia, as bodas do Cordeiro. Eu não queria mais voltar, eu queria ficar lá. Quando o Senhor falou comigo, vai, volta, pois ainda tem uma grande obra para ser feita para mim. E diga ao meu povo que o céu é real, que a promessa que eu fiz é verdadeira e que eles não podem deixar nada que ofusque a visão do céu, da cidade Nova Jerusalém, aonde todos nós iremos morar. Eu comecei a voltar quando o Senhor ordenou que eu viesse, mas o desejo não era voltar para a terra. Nada nessa terra era mais atrativo do que estar ali, sentindo aquela glória, aquela presença, aquele mover do Espírito de Deus, aquela paz, aquela harmonia que não dá para explicar. O meu vocabulário é muito pobre, por mais que eu me esforce para tentar explicar o que eu vi, o que eu senti. Eu nunca vou conseguir explicar, e nem tampouco me expressar de tão grande é a alegria, é o regozijo, é a paz, é a presença da grande glória de Deus, aonde estaremos eternamente, milhares e milhares de anos, sem fim, ao lado dele, pisando as ruas de ouro e cristal, ao lado dos profetas e patriarcas e daqueles que já foram, que já estão morando lá. O Senhor ordena que eu volte. Eu comecei a voltar, aquele anjo me trouxe de volta e fiz todo o percurso. Quando os portões da cidade fechou, nós rodeamos a cidade mais uma vez, flutuando, voando numa velocidade sem igual. Passamos novamente por aquela areia branca, aquela neve branca. Senti novamente aquela brisa suave bater no meu rosto. Quando chegamos em casa,
desci pelo telhado, atravessei as paredes de concreto e vi o meu corpo inerte, morto, sem vida. Quando me aproximei do meu corpo, e o anjo soltou a minha mão, eu recebi um impacto tão forte, um calor, um poder, uma glória, que eu também não consigo explicar. Não tem explicação, porque eu entendi que eu tinha voltado e ao mesmo tempo eu entendi que não tinha voltado. Eu entendi que estava no meu corpo e ao mesmo tempo eu entendi que está fora do corpo. Mas eu comecei a glorificar Deus e adorar a Deus e percebi que quando me aproximei do meu corpo e o anjo soltou minha mão e aquele impacto daquela glória, daquele fogo, daquele poder, aquele impacto que eu senti foi justamente a hora que o meu espírito voltou para o meu corpo. Eu me sentei ali mesmo no chão do meu quarto, chorei, me emocionei, me alegrei, glorifiquei o Senhor Jesus pelo seu amor tão grande. O quarto continuava tomado daquela glória, daquele fogo. Quando eu olho assim para o relógio que está na minha frente, o relógio marcava 4h da manhã. Eu fiquei fora do meu corpo. Eu vi a cidade de Deus. O céu é real por um espaço de 4 horas, que para mim foram frações de minutos, não foram mais que 5 minutos. Hoje eu entendo, porque para Deus não existe o tempo, o passado, o presente, o futuro. Na eternidade não existe tempo. A eternidade não pode ser contada aos dias. A eternidade é diferente, o espiritual é diferente do material ou do natural. Landevia sobre fondere vitueia, irivia sobre face. Aí eu pude entender porque Moisés passou no monte Sinai falando com Deus por 40 dias e 40 noites. Porque aqui, enquanto demorou-se 4 horas, lá no céu, nas ruas de ouro e cristais, para mim não tinham passado mais do que 10 minutos, ou menos que 10 minutos. Porque a eternidade e o próprio Deus não é limitado ao tempo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Ele é o que é. É assim que é a eternidade. Que Deus te abençoe e te prepare cada dia para esse grande evento, o arrebatamento da igreja. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz e alarido de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados, transladados, e encontraremos o Senhor Jesus nos lares, e estaremos para sempre com Ele, na Nova Jerusalém, na cidade do grande Rei. É lá que você vai morar,
pois Jesus disse: eu vou vos preparar lugar, e se eu for, voltarei para vós mesmo, para que a fim da onde eu estiver, vós também estejais. Que Deus te abençoe. Se firme cada dia mais na fé. Não perca a sua esperança. Jesus vai voltar a qualquer momento. O céu é real, é verdadeiro. Eu estive lá. Que Deus te abençoe. E ficamos preparados. Amós, profeta, capítulo 4 e verso 10. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Que Deus te abençoe.